Se você vive no Brasil e vive reclamando que não consegue economizar, então presta atenção no que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo rápido. Vem comigo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Kátia Oliveira, sou mentora, palestrante, trabalho com marketing e desenvolvimento humano. E aqui nesse canal eu trago conteúdos de crescimento pessoal e profissional. Porque sim, eu acredito que a única mudança que você consegue na sua vida é literalmente lapidando a si mesmo. É uma mudança que ocorre de dentro para fora e que tudo começa no eu. Ou seja, o seu sucesso pessoal começa no eu, de dentro para fora. Quando você aprende a ter desenvoltura, né, quando você aprende habilidades novas que vão te fazer literalmente crescer e prosperar na sua vida, aí sim, é onde você está usando e lapidando você. Então é nisso que eu acredito e é isso que eu trago aqui no canal. Mas bora lá, que o conteúdo aqui é sério. A primeira coisa que você precisa entender é uma frase que ela é bíblica, mas ela traz uma grande lição, tá? Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Você precisa entender sobre mindset financeiro. Deus fala claramente, se você for fiel no pouco, ou seja, se você conseguir gerir o pouco, eu te colocarei muito, eu te darei muito. Entendeu? Inclusive tem a parte da parábola dos talentos que traz sobre isso também, que você precisa aprender a multiplicar os seus talentos. Sim. Então, quando você não aprende a gerir o pouco que você tem, tampouco você conseguirá gerir grandes quantias. Entendeu? Então, o segredo do mindset financeiro é justamente você conseguir gerir o que você já tem, por menor que seja, por mais pouco que seja, mas se você consegue gerir esse pouco da melhor forma possível, você consegue crescer, você consegue prosperar. E quando a gente fala de poupar, né, às vezes a pessoa tem aquela crença, Kátia, mas eu ganho tão pouco, como é que eu vou economizar? Conferindo aqui se o microfone está ligado. Como é que eu vou economizar se eu ganho tão pouco e não está sobrando mal para pagar as contas? Mas é aí que tá. O seu dinheiro ele precisa ser não somente para pagar contas, mas também para poder construir o seu futuro. E aí, se você está ganhando hoje só uma fonte de renda, aí a gente vai para a segunda coisa que você precisa aprender, que é fazer novas fontes de renda, tá? Você precisa aprender a criar novas fontes de renda para poder complementar a sua renda. Eu lembro que quando, há algum tempo atrás, eu trabalhava, né, como CLT mesmo, e eu comprava roupas para revender, eu revendia roupas, né? E aí eu fazia ali uma renda extra com isso, eu vendia para as minhas colegas do trabalho, para os meus parentes, mandava roupa também para o Tocantins, né? Que a minha mãe mora no Tocantins, eu mandava roupa para lá para minha mãe vender para mim. Então, assim, inclusive, que eu comecei a empreender, né? E daí eu tirava essa renda extra, né? Sempre que eu ia para lá, eu levava roupas, eu vendia lá. E depois de algum tempo trabalhando com isso, eu decidi inclusive montar a minha loja, né, de roupa feminina, que hoje eu não trabalho mais com isso, né, uma longa história, mas enfim, foi assim que eu comecei a empreender e mesmo sem entender muito sobre isso, sem dar nome aos bois de fato, eu já tinha ali as minhas fontes de renda. Mas, gente, no Brasil não dá para você viver só com uma única fonte de renda, então você precisa empreender de outras formas, né, você precisa complementar a sua renda, expandir ali a sua visão, e por isso que eu falo que quando você tem conhecimento, você consegue abrir os seus olhos para enxergar novas possibilidades, mas quando você está fechado, quando você não tem ainda um desenvolvimento pessoal mais profundo, mais trabalhado, você não consegue enxergar muitas oportunidades, você vai ficar uma pessoa travada e a única coisa que você consegue enxergar é o seu emprego atual, mas quando você tem a mente aberta, você consegue enxergar outras possibilidades de fazer dinheiro, de fazer ali, complementar a sua renda. Então, crie novas fontes de renda para você, tá? Para que assim você consiga tirar ali o dinheiro de pagar as contas, de conseguir ali se manter e também conseguir fazer uma reserva da paz que eu falo, tá? Porque eu não gosto do nome reserva de emergência, porque obviamente você vai acabar gastando esse dinheiro também em uma emergência, né? Até porque é para isso que você está guardando. Então dê nome aos bois de uma forma amorosa, né? Então é reserva da paz, faz ali a sua reserva da paz e começa a poupar. E aí a gente vai para a terceira coisa, que é o seguinte: não espere ter grandes quantias para você começar a poupar. Comece a poupar com o que você já tem. Kátia, mas eu não consigo poupar muita coisa. Poupe
o mínimo possível, mas poupe. Justamente para treinar você, para fazer você criar esse novo hábito com o dinheiro, esse novo comportamento financeiro, que é onde você cria um novo hábito, né? Que é onde você cria o hábito de poupar dinheiro, de guardar, de estocar, como eu já fiz em outro vídeo falando sobre isso, que também é um ensinamento bíblico. A gente precisa aprender a estocar em tempos de abundância, para quando vir os tempos de crise, a gente tem, até porque quem guarda tem, quem não guarda não tem, a regra é muito clara, tá? Então, a partir do momento que você aprende sobre mindset financeiro, e que você aprende o segundo ponto que eu te passei, que é aprender a criar novas fontes de renda, você também tem que aprender a poupar. Então comece poupando, sei lá, 10, 20, 30 reais, o que der. Às vezes você acha pouco, mas é só para começar a criar esse novo hábito de poupar. Daqui a pouco você vai estar começando a poupar muito mais, entendeu? E o segredo é justamente criar esse hábito, tá? Porque se você for esperar, às vezes a pessoa ela não quer começar a poupar porque ela fala, mas eu nem tenho tanto assim, como é que eu vou poupar o seu... Gente, eu só tenho isso aqui, entendeu? Eu queria poupar tipo 200, 300, 500 reais por mês. Mas se não é essa a sua realidade hoje, comece a poupar o que você consegue. Seja 10, seja 20, sei lá, gente, seja 2 reais, poupe, só para você criar esse hábito de poupar, entendeu? Outra coisa que você precisa aprender é adotar. A quarta coisa é adotar um estilo de vida minimalista. Sim, adote um estilo de vida minimalista onde você consiga, sabe, viver bem sem muito. Porque tem muita gente que gasta com muita futilidade, sabe? Tem muita gente que gasta com muita futilidade, coisa que você não precisa, entendeu? Então comece a adotar estilos minimalistas, né? Sei lá, muda os seus gastos, né? A sua forma de gastar dinheiro. Hoje talvez a sua forma de distribuir o dinheiro é em coisas muito fúteis, né? Em coisas realmente que você não precisa ter. Várias compras na Shopee, compras de coisas desnecessárias, sem utilidade alguma. Então corta os gastos desnecessários que você tem, entendeu? E aprenda a viver com pouco. Até porque, gente, se a gente parar para pensar, a gente não precisa de muita coisa assim para viver. A gente precisa de coisas que realmente são necessárias. Então, enquanto você não consegue ter uma vida assim mais uau, cheia de coisa, comece a viver com o mínimo possível. E o mínimo possível é o estilo minimalista, que é onde você, não é para você ficar, tipo, cortando o cafezinho, não, é simplesmente para você poder adotar um estilo de vida mais minimalista, porque além de você estar ajudando o meio ambiente, você também está colaborando com a sua saúde financeira, sabe? E quando eu comecei a adotar um estilo de vida minimalista, por exemplo, no meu caso, eu comecei cortando gastos com roupas, calçados, essas coisas. Eu tinha muito gasto, era o meu gasto mais frequente, gasto com roupa. Todo mês eu comprava alguma coisa e geralmente coisas que eu nem usava depois, e isso fazia com que eu gastasse muito dinheiro. Então eu falei, poxa, eu vou adotar um estilo de vida minimalista. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, achei interessante, eu falei, eu vou aplicar isso na minha vida, porque daí eu vou conseguir gastar menos. Porque a partir do momento que eu identifiquei o maior dos meus gastos, eu comecei a retirar aquilo que não era necessário. Então, roupa é uma coisa que eu posso me adequar, entendeu? É uma coisa que eu posso ali comprar peças-chaves, né? Peças que vão ali fazer várias combinações, enfim. Isso são truques minimalistas que você pode estar aplicando na sua vida. Outra coisa, que é a quinta coisa que você precisa aprender, invista em conhecimento, porque só conhecimento é o que vai te trazer retorno, e é algo que ninguém vai tirar de você. Então, invista em conhecimento que vai te fazer, por exemplo, ganhar mais dinheiro, vai te tornar uma pessoa capaz de produzir mais, de fazer mais, de ter mais renda, de trabalhar melhor, de fazer projetos melhores, negócios melhores, entendeu? Então, se você não investe em conhecimento, significa dizer que você vai continuar sempre sendo aquela pessoa travada e estagnada na vida, porque o tempo passa, e se você não tem o hábito de investir em conhecimento para se melhorar como pessoa e também como profissional, acaba que você vai ficar literalmente no passado. Porque quem não acompanha, gente, as mudanças, né, como por exemplo, o uso de inteligência artificial, essas coisas que são futuro, obviamente é o futuro isso, se você não começa a entender sobre isso, você vai ficar para trás. E então,
Ah, Kátia, mas eu não tenho interesse em aprender sobre esse assunto, mas estude mais, sei lá, sobre qualquer outro assunto que vai te trazer mais habilidade, que vai te trazer mais repertório, mais conhecimento a ponto de, por exemplo, pegar essa xícara e produzir essa xícara, vender essa xícara, entendeu? Ah, de um conhecimento de fazer, por exemplo, uma presilha como essa, que vai te fazer um empreendedor, que vai te fazer vender isso aqui, entende? Então, conhecimento é algo que vai te trazer retorno sempre, é algo que nunca vão tirar de você também, entendeu? Então, você nunca perde por investir em conhecimento. Então, estude aqui no Instagram, no YouTube, por exemplo, tem vários vídeos bacanas ensinando sobre essas coisas. Então, aprenda. Mesmo que você não pode pagar, por exemplo, por um curso, uma mentoria hoje, aprenda gratuitamente com vídeos aqui no YouTube. Tem vários vídeos legais te ensinando muitos assuntos sobre as mais diversas áreas, entendeu? Essas são as coisas que eu queria trazer aqui para você. Inclusive, quando a gente fala sobre fonte de renda, e você fala, Kátia, eu não faço a menor ideia do que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, eu não faço a menor ideia do que eu posso fazer para complementar a minha renda, eu criei um guia, que é o Ideias Lucrativas, sobre fontes de renda extra. E o melhor, ele é literalmente um guia, ele não é um e-book, ele é um guia prático e objetivo. Ele te explica como começar, por quê, entendeu? Qual a possibilidade de ganho e também como você começar a executar isso, como você vai vender isso, entendeu? Então, por apenas R$14,90 você consegue adquirir esse guia. É só você clicar aqui ó, no link que eu deixei na descrição e adquirir o seu. Ele é muito bacana e assim, se eu não me engano, tem apenas 17 páginas, né? Então ele é bem prático, é bem específico já para você pegar, aplicar e escolher a melhor ideia para você lucrar, tá? Então é esse o vídeo, eu espero que você tenha gostado e deixe o seu like, comenta aqui o que você está achando da realidade do nosso país hoje. Fala para mim o que você achou desse vídeo e dá o like para ajudar o nosso canal e esse vídeo chegue a mais pessoas também, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.